Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Hoje nós daremos continuidade à série de mensagens Os 5 propósitos de uma igreja saudável. Os 5 propósitos de uma igreja saudável. Como o pastor falou aqui, se eu não me engano foi domingo, pode ser que tenha alguém aqui na igreja que ainda não saiba quais são esses propósitos que nós trabalhamos. Então, nesse primeiro slide, nos apresenta todos esses propósitos. E uma igreja com propósitos, no próximo slide, é uma igreja que tem direção. Uma igreja que tem direção de Deus. Quando a igreja ela tem esses propósitos, ela tem essas áreas de atuação, é uma igreja que trabalha segundo a palavra de Deus e segundo a direção de Deus. E para que nós possamos aprender dessa palavra de Deus, nós temos um ministério específico para isso, que é o ministério do discipulado. É o que nós estaremos estudando nessa noite. É o ministério responsável por ensinar a palavra de Deus, é o ministério responsável por estar capacitando os irmãos, os líderes, é o ministério responsável por toda a área de ensino da igreja. Então nós vamos à definição de discipular. O que é discipular? Referente a discípulo, a cada um dos apóstolos de Jesus, relacionado com o aluno, com quem aprende ou recebe a instrução formal de outra pessoa. Ensino discipular. Vem da etimologia da palavra, que vem do latim discipulare. Então, basicamente, discipular é ensinar. Mas aquele que ensina também aprende. Porque o discipulado, ele trabalha em 3 vias. Vem de Deus para o discípulo e o discipulador, esse discípulo se transforma em discipulador, que repassa esse conteúdo para outros discípulos. E da mesma forma, ele recebe também desses discípulos que o alimentam. Então, o discipulador não é aquele que sabe tudo. O discipulador não é o sabichão. Não é aquele, recebi de Deus, vou repassar agora para todo mundo. Não. O discipulador é aquele que sim, aprende da palavra de Deus, multiplica essa palavra de Deus, mas recebe também o feedback dessa palavra, recebe o resultado daquilo que foi plantado, porque discipular é plantar. Toda vez que nós nos dedicamos a ensinar a palavra de Deus, nós estamos plantando uma sementinha. Eu me lembro muito bem do meu início, eu não sabia nada, era novo convertido, nem entendia o que significava a morte de Jesus na cruz. Eu só entendia que Jesus havia começado a transformar a minha vida. E lá naquele início, veio discipuladores que começaram a plantar uma sementinha na minha vida. E ao longo do tempo, essa semente ela vai florescendo. Então, discipular está relacionado com quem aprende ou recebe a instrução formal de outra pessoa. Então, o ministério de discipulado, ele vem para ensinar tudo aquilo que Deus tem nos passado. Então, vamos agora à versão bíblica do discipulado.
Discipulado envolve a prática de ensinar e aprender sobre como seguir e obedecer a Jesus. Isso significa que todo cristão entende que precisa ser um discípulo e fazer outros discípulos. O discipulado representa uma grande oportunidade de colocar a fé em ação e realizar parte da missão da igreja na terra. É o relacionamento entre um mestre e aprendiz, baseado em um modelo que é Cristo. Pelo discipulado, o mestre reproduz no aprendiz a plenitude da vida que é em Cristo, capacitando o aluno a treinar outros para que também ensinem novos discípulos. Então, discipular é plantar, discipular é multiplicar. Nós vemos aí as árvores, elas começam um brotinho desse tamanho porque uma semente caiu na terra. E algumas árvores vão crescendo ao longo dos anos, e vão crescendo, e chega em determinado momento, elas florescem, e as suas sementes são espalhadas ao redor. E aquelas sementes começam a brotar também. Mas tudo isso leva um tempo. Tudo isso é no tempo de Deus. Sabe, muitas vezes nós vemos aí na televisão algum artista famoso que se converte e poucos meses depois já está lá com o microfone na mão, falando aí alguma coisa. Mas e o tempo do discipulado? O tempo de aprender? Aprender não é de uma hora para outra. Aprender leva tempo. Então diz aqui que é um modelo. É baseado em um modelo que é Cristo. Ministério terreno de Jesus Cristo levou 3 anos. Ele pegou os seus discípulos apóstolos e levou 3 anos para formar aqueles homens. 3 anos ensinando, 3 anos pregando, 3 anos orando. Aqueles homens passaram a cada minuto com Jesus aprendendo diretamente dele. Jesus discipulou aqueles homens. Então leva um certo tempo. Olha só o que diz em Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Sabem, meus irmãos, o ministério de cada um de nós é discipular. O discipulado, ele não diz respeito só ao pastor, ele não diz respeito só às lideranças, mas ele diz respeito a cada um de nós. Sabe, quando nós trazemos uma pessoa conhecida para a igreja, e essa pessoa entrega a sua vida nas mãos de Jesus, nós temos uma responsabilidade de ensinar aquela pessoa qual é o verdadeiro evangelho de Cristo. Sabe, irmãos, hoje é muito complicado por aí. Às vezes eu conheço boas pessoas, pessoas que têm uma cabeça boa, e de repente fala assim: ah, Robson, agora eu sou crente também. Aí me vem na cabeça, meu Deus do céu, de onde será? Porque nem todo lugar é um lugar que ensina a palavra, nem todo lugar é um lugar que discipula, nem toda a igreja está interessada em ensinar o evangelho de Cristo. Pastor,
está falando um absurdo. Não é absurdo, meus irmãos. Basta vocês ligarem a televisão. Vocês vão ver muitas igrejas que não estão interessadas em discipular, não estão interessadas em ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque quando a pessoa não conhece o verdadeiro evangelho de Cristo, ela não fica livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem muitas pessoas usando aí um falso evangelho para acorrentar muitos irmãos. E nós aqui nesta igreja, e eu sempre falo isso, porque esta igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus. Eu lembro que eu cheguei, eu fiquei impressionado, porque a qualidade das mensagens, a qualidade do ensino é algo que vem diretamente da palavra de Deus. Então, quando nós multiplicamos esse modelo, quando nós multiplicamos e ensinamos essa palavra, outras pessoas serão libertas. Isso sim é um culto de libertação. Quando você ensina a palavra de Deus, você verdadeiramente está libertando aquelas pessoas através do poder da palavra. Culto de libertação não é gritar, não é pular, não é rolar no chão, mas é aprender a palavra de Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E olha só, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quando nós aprendemos isso aqui, que o nosso Deus, Ele está conosco até o fim dos tempos, nós vivemos de uma forma mais tranquila. O que é que ensinam por aí? Que um dia você é salvo, um dia você está no inferno. Um dia você é salvo, um dia você está no inferno. Ah, discutiu em casa, está no inferno. Veio na igreja, orou, você está no céu de novo. Não é o que ensinam por aí? É o que ensinam por aí. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele está conosco até o fim dos tempos. Sabe, isso liberta a nossa mente. Parece um detalhe, não é? Ah, pastor, isso aí é bobagem, esse negócio aí de... Ah, eu achar que um dia estou no céu, outro dia achar que eu estou no inferno. Isso é bobagem, mas não é bobagem. Isso liberta a nossa mente. E quando nós estamos aprisionados nesse conceito de que um dia eu estou no céu, um dia eu estou no inferno, o diabo ele vai agir na mente das pessoas. Por quê? Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, nós não queremos errar, nós não queremos pecar, mas todos nós pecamos. Então, se nós acharmos que no momento que nós pecamos, estamos no inferno, o diabo pode agir na nossa cabeça e falar, ó, você já pecou mesmo, não precisa mais voltar para a igreja, você já está no inferno mesmo, não precisa mais estar atrás de Jesus. Mas quando nós entendemos que o nosso Deus, Ele é conosco até o fim dos tempos, nós somos libertos. Mas o discipulado, ele tem alguns objetivos. São os objetivos principais, é claro. Os objetivos do discipulado. O trabalho de formar discípulos foca-se basicamente em, primeiro, moldar o caráter. Segundo, capacitar ministerialmente. E terceiro, edificar seus discípulos. Então, basicamente, o trabalho do discipulado foca nessas três áreas. Basicamente, moldar o caráter, capacitar ministerialmente e edificar seus discípulos. Então, vamos ver agora esse primeiro objetivo ali.
moldar o caráter do discípulo para que tenha o caráter de Cristo. O propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam até atingirem a estatura de Cristo. A vontade de Deus é que nosso caráter seja de tal forma transformado que possamos expressar a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter o nosso caráter moldado para que tenhamos o caráter de Cristo. E como é que a gente vê se o nosso caráter está sendo moldado? É quando nós nos perguntamos: será que Jesus faria isso? Quando alguém traz uma proposta indecorosa para você, você se pergunta: será que Jesus faria isso? Meus irmãos, quando nós temos o caráter de Cristo, o Espírito Santo, ele nos incomoda. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. O certo é certo, o errado é errado. Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, continua sendo errado. Lembra quando a gente é adolescente, a gente fala: mas mãe, está todo mundo fazendo assim, mãe. E a mãe fala: você não é todo mundo. Exatamente a mesma coisa. Não importa se a sociedade está corrompida, não importa se a sociedade faz tudo errado. O cristão que tem o caráter de Cristo, ele consegue olhar para essa sociedade podre e falar: eu não sou todo mundo, eu sou um filho de Deus, eu sou um cristão. Jesus Cristo não se portaria desse jeito, e eu também não posso me portar. Então, o primeiro objetivo do discipulado é moldar o caráter do discípulo, para que tenha o caráter de Cristo. O propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam até atingirem a estatura de Cristo. Mas pastor, eu não sou ninguém. Que estatura de Cristo? Eu não estou nem para a sandália de Cristo eu estou. Eu não alcanço nem a sandália dele. Se ele tiver com a sandália havaiana lá, eu sou abaixo da sandália havaiana. Meus irmãos, se a palavra diz que nós podemos alcançar a estatura de varão perfeito, nós podemos ser imitadores de Cristo, se a palavra de Deus diz isso, é porque nós podemos. Sabe, nós podemos fazer obras ainda maiores. Ah, pastor, eu não acredito nisso não. Jesus, ele veio na terra aqui, ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus também. Então o que ele fez foi só ele que fez. A gente não vai conseguir fazer isso não, é mentira do diabo. Nós também podemos fazer obras ainda maiores, mas é preciso que nós tenhamos o caráter de Cristo. Olha só em Efésios 4:13. Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Olha, o texto é autoexplicativo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É aquela situação que eu comecei a falar. Nós não podemos ser crianças. E como é que nós deixamos de ser crianças? Aprendendo a vontade de Deus. Mas como é que nós aprendemos a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Aí nós não somos enganados. Sabe, tem muita gente aí, homens que lhe induzem ao erro. Tem muitos homens por aí induzindo ao erro. Tem recurso financeiro, aluga um galpão, coloca uma placa na porta e diz que é igreja. Induzindo as pessoas ao erro. Tomando dinheiro das pessoas. Fazendo com que as pessoas adorem outras coisas que não a Deus. Sem falar dos modismos, né? Eu sempre lembro dos modismos, começa lá quando eu me converti, eu me lembro do G12. Eu me lembro do dente de ouro, né, pastor? Da época do dente de ouro. Agora está na época da igreja preta. Sabe, não podemos ser crianças. Não podemos nos deixar levar pelas ondas. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, a igreja é o corpo. Então nós temos que seguir a direção que a cabeça nos leva. E a nossa cabeça é Cristo. Segundo objetivo do discipulado. O segundo objetivo do discipulado é a capacitação ministerial do discípulo, para que possa fazer a obra de Deus. Os discípulos, primeiramente, precisam ser instruídos com o conhecimento da palavra de Deus. Devem ser orientados a conhecer intimamente a Deus, mediante uma vida de oração e de estudo das Escrituras. Na sequência, necessitam aprender a viver na completa dependência de Deus. Então nós precisamos capacitar todos do ministério. Ah, pastor, mas não é só capacitar a liderança? Não. Nós precisamos capacitar todos. Todos. Todos precisam estar capacitados, porque todos são multiplicadores da palavra. Todos são evangelizadores em potencial. Todos têm condições de levar uma palavra abençoada. Sabe, lá no seu trabalho, você pode até não falar que você é crente, mas as pessoas vão notar. E na hora que o negócio esquentar lá na empresa, quem eles vão procurar? O crente. Dá para você fazer uma oração? Tem como você trazer uma palavra? Então, todos precisam estar capacitados, todos precisam aprender, todos precisam ensinar a palavra de Deus. Olha só que interessante, devem ser orientados a conhecer intimamente a Deus, mediante uma vida de oração e de estudo nas Escrituras. E, na sequência, necessitam aprender a viver na completa dependência de Deus.
Sabe, quando nós vivemos na completa dependência de Deus, não vai ter aquela história, Senhor, eu não sei falar. Quando nós vivemos na completa dependência de Deus, nós abrimos a boca e Deus enche a nossa boca. Sabe, a gente vai pensar assim, meu Deus, como é que eu consegui dar uma palavra naquele momento tão difícil? Porque não vem de nós, a capacitação vem de Deus. É o Espírito Santo dentro de nós que trabalha. Mas para que a gente consiga colocar para fora, nós precisamos ter colocado para dentro primeiro. Ah, mas eu ouvi, pastor, eu ouço sempre as suas mensagens, pastor. Eu ouço lá na internet, eu ouço na igreja, ouço 10 vezes a mensagem do pastor, mas eu não sei reproduzir. Sabe? Na hora da necessidade você saberá. Na hora da necessidade você vai saber dar aquela palavra abençoada, vai saber dizer aquele versículo, vai saber dar uma palavra de consolo, mas porque você ouviu, você colocou para dentro. Mas quem não quer ouvir, não aprende. Quem não ouve, não coloca para dentro e não consegue reproduzir. Mateus 28, 19 e 20, olha só o que diz. Mais uma vez aqui para a gente. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo ao que lhes ordenei. Ensinando a obedecer a tudo quanto lhes ordenei. Então nós precisamos aprender para ensinar. Olha, Jesus está falando aqui. Você precisa aprender para ensinar. Se você não aprende, você não consegue ensinar. Aí vai ficar só ouvindo aí o que os outros repetem. Lá no curso de homilética eu falei sobre isso. Tem gente por aí, se você abrir na internet, você vai ver. O sujeito começa a pregar, fala um versículo, fecha a Bíblia, fala tudo da cabeça dele, no final fala mais um versículo só para ilustrar. Que palavra de Deus é essa que ele está ensinando? Cadê o preto no branco? Então nós precisamos conhecer para ensinar, precisamos ler para ensinar. Na metodologia, até falei lá no curso, leia, explique e aplique. Porque quando você lê, está ali escrito. Quando você explica o que está escrito ali, e quando você aplica, não tem para onde correr, a pessoa vai poder conferir aquilo que está escrito. Não tem como enganar uma pessoa com você com o texto ali na mão. Vamos lá. Terceiro objetivo do discipulado. Outro objetivo do discipulado é edificar os seus discípulos. Um tijolo edificado é aquele que foi completamente integrado na edificação. Deve-se ensinar que a igreja é composta de suas estruturas fundamentais. Na base, temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em suas paredes, cada filho de Deus como um tijolo, selados pelo Espírito Santo, todos debaixo da cobertura do nosso maravilhoso Deus. Isso aqui é uma ilustração. A nossa base precisa ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não tiver embasado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a casa cai. Precisa estar firmada na rocha. A edificação
Cada um de nós é um tijolo na obra de Deus, na casa de Deus. Uma casa, ela não é composta só por um tijolo. Se uma igreja tiver só pastor, é igreja? Não é igreja. Se a igreja tiver só pessoal da portaria, é igreja? Não é igreja. Mas a igreja precisa de todos nós para que seja uma igreja, uma organização, selados pelo Espírito Santo de Deus, todo mundo no mesmo propósito, o propósito da edificação. Então, quando a nossa base é Jesus Cristo, quando nós estamos selados pelo Espírito Santo, é claro e óbvio que a nossa cobertura é o nosso Deus. A edificação fica completa. Então, meus irmãos, o terceiro objetivo do discipulado é edificar os seus discípulos. Um tijolo edificado é aquele que foi completamente integrado na edificação. Então, quando nós ensinamos o nosso discípulo, nós edificamos esse discípulo, ele se torna totalmente integrado na igreja. Sabe, já viu aquela pessoa que é integrada à igreja? Participa, louva, prega, e tudo que ele tem na igreja, ele quer participar, ele quer estudar, ele quer aprender. Essa é uma pessoa edificada, porque entende qual é a sua base e entende quem está no seu telhado. Olha só, Efésios 14, 16. Efésios 14, 16 diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só que interessante. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Igreja com propósitos. 5 propósitos, cada um realizando a sua função, cada tijolo no seu lugar. O tijolo da parede da frente, o tijolo da parede do lado, o tijolo da parede de trás, o tijolo da parede do outro lado. Cada tijolinho tem a sua função. Imagina só se a gente arrancar todos os tijolos aqui desse lado. Olha o buraco que vai ficar descoberto. Vai entrar chuva dentro da igreja, vai entrar sol dentro da igreja. Então, cada tijolo tem que estar exatamente no seu lugar, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, não se engane, não deixa o diabo colocar na sua cabeça que você é incapaz. Ai, pastor, eu queria tanto me alistar no exército de Cristo, mas eu sou incapaz, eu não sei nada, eu não conheço Bíblia, eu não estudei muito no meio secular, eu não posso ajudar em nada. Pode sim. Isso aí é coisa que o diabo coloca na sua cabeça. Se você sente no seu coração de fazer algo na casa de Cristo, procura o pastor, procura uma liderança, fale com ele. Olha, eu quero trabalhar na casa de Deus. Eu nem sei o que eu quero fazer na casa de Deus, mas eu quero fazer. O Espírito Santo colocou no meu coração. Eu tenho certeza que você vai encontrar um lugarzinho para você ser assentado, sabe? Aquele tijolinho bem assentado ali, bem emassado. Você vai estar nesse lugar perfeito. Mas é preciso que você saiba
que cada tijolo tem uma função. Cada tijolo será colocado no local correto. O discipulado e o cristão. Muitos acreditam que o trabalho acabou quando alguém se converte. Mas, na verdade, é como se fosse o primeiro passo de uma criança. Depois disso, ela precisa aprender a como viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. E isso é possível por meio do discipulado. Porém, temos muitos obstetras no meio da igreja, mas pouquíssimos pediatras. São os pediatras, os discipuladores, não é? Que acompanham o crescimento e desenvolvimento daquela criança. O pastor sempre fala isso aqui. Nós temos muitos obstetras. Todo mundo quer ser obstetra, quer ser evangelista, quer trazer alguém para a igreja, traz um convidado e tal, e a pessoa vem aqui à frente e se converte. Mas depois que se converte, cadê o pediatra para acompanhar o crescimento da criança? O obstetra, ele trabalha só num pedacinho de tempo. Agora o pediatra não, é durante toda a infância da criança, até que a criança deixe de ser criança e se torne um adulto. Então nós somos esses discipuladores, cada um de nós. Se você é um obstetra, se você traz pessoas para a igreja, se você traz pessoas para se entregar nas mãos de Deus, seja também um pediatra. Acompanhe essa pessoa depois da conversão. Sabe, meus irmãos, as igrejas, às vezes são locais que abandonam as suas crianças, crianças espirituais, os novos convertidos. Faz de tudo para catar um novo convertido. Vamos lá, vamos fazer evangelismo, vamos fazer evento na praça, vamos fazer congresso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para a gente trazer gente aqui para se converter. Legal. Aí a pessoa vem à frente. E depois? A pessoa vira só o quê? Frequentador de igreja? Só frequentador não adianta. Nós precisamos treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas. Lembra de você. Lá no início da sua conversão, tenho certeza que teve alguém que te acompanhou, que teve alguém que te capacitou, que teve alguém que acreditou em você. Então nós precisamos acreditar nas pessoas também. Olha, pastor, nós vamos pregar para esses meninos que estão aí na rua e eu tenho certeza que eles vão se converter. Aí o menino vai e se converte. E ninguém acompanha. Tem preconceito, porque o menino era de lá da rua, porque o menino estava no tráfico. Então é responsabilidade de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade de sermos pediatras. Provérbios 22:6 ilustra muito bem isso. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E eu gostei muito dessa versão, que ela diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E uma igreja com propósitos, ela tem objetivos. E nós precisamos capacitar as crianças de acordo com esses objetivos. É uma igreja que sabe para onde vai. Pastor também sempre fala aqui, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas uma igreja com propósito, ela sabe exatamente para onde está indo. E o último tópico, o discípulo e a comunhão.
Há cristãos que vivem isolados dos outros, que possuem dificuldades em conviver juntos, congregar com outros cristãos, além de ser um grande mandamento, é também uma prova que somos verdadeiros discípulos de Jesus. O discípulo precisa congregar com outros discípulos para crescer em relacionamento, o que é essencial e benéfico para a vida no reino de Deus. Então não existe cristão sem comunhão. Sei que hoje o tópico e o assunto é discipulado, mas o discipulado também tem a ver com a comunhão. Então não existe aquela história de que, eu não preciso mais de igreja, tem tanta pregação na internet, eu não preciso estar frequentando a igreja. O dízimo, eu posso fazer aí uma transferência digital para a igreja, não preciso lá entregar. A oferta também, eu faço um Pix. A igreja tem Pix, pastor? Vamos fazer um Pix para a igreja. Vou fazer uma oferta, vou dar um Pix para a igreja. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ter relacionamento com os meus irmãos. Eu não preciso falar com ninguém. Não existe cristão sem comunhão, sem relacionamento. O cristão, ele precisa ter esse relacionamento com seus irmãos. E para nós encerrarmos, olha só o que diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns. Olha lá naquela época, hein? Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha, naquela época já era costume de alguns não congregar, não estar em comunhão com seus irmãos. E não existia internet, não existia fita cassete, não existia LP, não existia nada. E as pessoas já não gostavam de congregar. Só que nós precisamos congregar. Por quê? Porque o dia se aproxima. E cada dia mais está mais próximo. É só nós ligarmos na internet e procurar notícia. É só nós ligarmos a televisão, infelizmente, naquela mídia horrível que nós temos aí, que nós vamos ver que o dia está próximo. As coisas absurdas que têm acontecido, a corrupção, a maldade do ser humano. Então o dia se aproxima, meus irmãos. Nós precisamos estar em comunhão na casa do Senhor. Nós precisamos estar discipulando, nós precisamos estar ensinando, e nós precisamos estar ensinando para que as pessoas sejam libertas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É simples assim. Eu quero que você faça uma reflexão agora aí. Você cai no golpe desses homens que induzem ao erro? Tenho certeza que você não cai. Quem conhece a verdadeira palavra de Deus não cai no golpe desses homens que induzem ao erro. Não cai no golpe desses picaretas que tem por aí. Porque quem conhece a verdadeira palavra de Deus, ele vai perceber imediatamente. Eu tenho certeza que quando você está lá na internet, você vai buscar uma mensagem, e que você ouve uma mensagem de homem que induz ao erro, imediatamente você reconhece, porque você conhece a verdadeira palavra de Deus e você já foi liberto. Amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos na tua casa. Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos dá a cada dia. Te agradecemos, Senhor, por esta igreja que preza pela tua palavra, pela tua verdadeira palavra. Por essa igreja que não cede a modismos,
por essa igreja, Senhor, que tem ensinado o teu verdadeiro evangelho, que tem ensinado a verdadeira palavra. Então, Senhor, que a cada dia, cada um de nós, possamos ser multiplicadores desta palavra. Cada irmão, cada irmã que está aqui essa noite, que seja esse multiplicador, e que além de obstetra, seja pediatra também, que acompanhe a cada um daqueles que vêm à tua casa e se convertem. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.